aproveitar que você fez esse comentário, Aham. a gente sabe que o processo posterior à fermentação é a destilação. Estou Isso. falando aqui cachaça, né? Sim. Existem diferenças quando a gente usa uma levedura selecionada para um processo em que a destilação vai ser feita por um alambique ou por uma coluna? Uhum. Assim, a gente sabe que o processo de destilação, alambique e coluna, ele tem um diferenciamento, porque assim, tendenciosamente, uma coluna, ela tende a ser um álcool mais neutro, digamos assim, o mais limpo, né? A gente retira muitos compostos durante a destilação, e no caso do alambique, depende do alambique também, mas se for um alambique simples, né, que ele não tem os pratos, a gente acaba passando mais aromas, mas isso também está envolvido com refluxo, etc, tá? Mas assim, para mim, existem cachaças de alambique e coluna muito boas, né? É, E as leveduras podem ser as mesmas, ou também temos leveduras, né? Que não digo assim que é coluna ou alambique, assim, o que vai mudar, claro que é uma etapa adicional que sim vai dar uma característica diferente do produto. Mas sim, a gente tem cliente, por exemplo, que usa essas cepas, independente do seu processo de destilação. Mas sim, o processo de destilação é muito importante, mesmo em alambique, usando o mesmo alambique. Se eu faço ele mais lento, ou faço ali mais rápido, o meu grau alcoólico, tudo isso vai influenciar no produto final. Então, assim, a destilação também é uma outra variável que eu acredito que pode ser explorada muito. Isso se explora muito, por exemplo, no mercado do uísque, que você vê lá, por exemplo, aqueles alambiques lá, que a gente fala de uísque, quando a gente fala uísque puro malte, é fermentação em alambique, destilação em alambique, né? Então, por exemplo, só o shape, que eles chamam, o formato do alambique, vai dar um perfil diferente. Então, Sim. você vê aqueles alambiques que são mais, a gente chama de pescoço, né? Mais altos, tendenciosamente traz um produto um pouco menos aromático, né? Mas assim, quando a gente compara com alambiques menorzinhos, né? Que daí você consegue ter uma volatilização e você passa esses compostos, né? Então, assim, a destilação também é uma arte, né? Que complementa a fermentação. Sim. E o mesmo vai ser posterior às barricas, né? Mas, assim, como eu falo para a turma, tudo tem a sua contribuição no processo da cachaça. Seja a fermentação, né? Desenvolvendo aromas, etc., a destilação e o envelhecimento. Então, assim, alguns compostos que são produzidos na fermentação não são produzidos no envelhecimento e vice-versa. Então, assim, alguns aromas, alguns ésteres que são produzidos na fermentação se acentuam no envelhecimento, né? Então, assim, é uma arte. Então, assim, é saber lidar e saber entender as ferramentas que você tem em cada etapa para ter o seu produto único, o seu produto especial. Perfeito. Mas é um mundo, é um Bacana. universo que não tem fim, Não né? tem fim.